Os meus pais, eles são o motor do porquê eu faço as coisas. Eu vivi a minha vida inteira procurando sempre trazer orgulho para meus pais. Em tudo que eu escolho na minha vida, tudo que eu faço na minha vida, eu sempre ajo de forma que se eu contasse isso para meus pais, eles fossem sentir orgulho disso. Ele sempre lutou, ele sempre foi. O Júnior sempre levantava cedo, se preparava, nunca mandamos para o colégio que não precisava. Meu filho, ele é focado, sabe? Ele diz, mãe, eu vou fazer, eu vou conseguir. Aí eu sempre respondo para ele assim, o que o Senhor te diz? Faça por onde que eu te ajudarei. Então, ele se entrega totalmente no estudo. Dentro da minha preparação para o ITA, eu estou disposto a passar as horas que forem necessárias estudando, as noites mal dormidas que forem necessárias. Eu falo assim, meu Deus, por que estudar tanto? Tanto? Eu quero poder trazer de volta para eles um pouco do que eles fizeram por mim na minha vida. Então, quando o cansaço bate, quando eu acho que está difícil, eu tenho que lembrar que eu não estou aqui só por mim, entendeu? A minha infância, ela foi muito boa. Tipo, eu tenho ótimas memórias da minha infância. Como eu falei, eu cresci em Paraty, num bairro da zona rural chamado Taquari. Um certo tempo, aos 5 anos, ele queria que eu comprasse um carrinho para ele, que ande com controle de voz, que eu falei para ele para, ele anda, encosta. A esposa falou, não existe isso. Ele falou, não, mas eu vou crescer, vou estudar, vou ser um engenheiro e vou fabricar um carro desse. Então essas coisas marcou na vida da gente. Tipo assim, eu sempre fui, sei lá, a única criança da sala que sabia tabuada. Mas eu achava, sempre tive pra mim que é porque o nego não se importava em aprender. E eu me importava, então era por isso que eu sabia. Mas e essa professora Marlene foi quem conversou com meus pais, que percebeu que, pô, eu era uma criança que tinha facilidade de aprender, tinha interesse em aprender, e comentou com meus pais sobre me mudar de escola, né? E aí quando eu fui para essa escola, eu comecei a ser exposto a coisas muito novas que eu não tinha tido acesso na minha escolinha lá da roça onde eu estudava. Eu percebi que o que eu achava que eu sabia ainda não era nada, entendeu? E aí que eu fiquei mais instigado ainda a querer, saber toda a matemática do mundo. Aos meus 14 anos, eu comecei a estudar para o Colégio Naval. E foi lá a primeira vez que eu ouvi falar do ITA, né? E muitas vezes eu, estudando para o colégio, fiz algumas questões que tinham lá entre parênteses, ITA, IME, né? Mas foi criado num quarto lá estudando, ele sozinho, estudava sozinho, o Júnior estudava sozinho. Eu arrumei uma internet lá, um roteador, e ele estudava lá e foi para a Marinha sem fazer curso nenhum. E aí foi mais na Escola Naval, quando eu já tinha um conhecimento bem mais profundo do que era ITA e IME, né? Principalmente por causa da convivência de Colégio Naval. No meu segundo ano, quando eu decidi sair, porque eu não estava satisfeito, né? Eu não me via, nos próximos 30 anos da minha vida, exercendo a profissão que eu estava me preparando para exercer. Porque quando ele vinha para cá nos fins de semana da adaptação, era triste para mim como mãe, ver meu filho todo ferido, sabe? E ele dizia assim, mãe, infelizmente nós não somos ricos. Eu não vou ficar rico, mas só que eu não vou depender de ninguém para pagar minhas contas. Quando eu estava pensando em sair da Marinha, eu não queria sair se não fosse para fazer algo que fosse o melhor possível. E foi por isso que eu decidi fazer o ITA, porque eu sei que se for para buscar algo bom, que seja o melhor. É o que eu tenho para minha vida. Então a gente sentiu muito, foi um momento difícil, mas nós entendemos que ele precisava de apoio. Nosso foco foi ajudar ele, né? Eu conheci o Estratégia por meio de um amigo da minha turma, da Escola Naval. Esse companheiro da minha turma, que fez Estratégia, ele passou para a Escola Naval como 01 pelo Estratégia. Ele conversou comigo, falou que conhecia o pessoal do Estratégia, que podia conversar com o pessoal aqui e tal, que ia ter a prova de seleção. E aí que ele me explicou de fato o que era, como funcionava a Estratégia, que eles eram um curso que, era a maioria da aprovação em quase todos os concursos militares e tal. E me recomendou fazer a prova de seleção para poder vir estudar aqui pro ITA e pro IME. Quando eu decidi fazer a prova, falei que eu tinha passado, comemoraram comigo ali, vieram aqui comigo me trazer em São Paulo, conhecer a sede. A gente chegou, o mestre Ismael conversou com a gente, o mestre Leonardo Pontes também, foram muito carinhosos e receptivos com a gente. E eu senti que eu estava no lugar certo, entendeu? Que eu tinha feito a escolha certa e que se fosse para me preparar para o ITA, não tinha lugar melhor para eu estar. Eu sabia que se eu fosse estudar sozinho ia ser um desafio muito grande. E, como eu disse, eu não queria ter que passar muito tempo dependendo dos meus pais de novo, né? Porque eu já tinha conseguido a minha independência lá nos meus 15 anos, quando eu passei no Colégio Naval, e eu não queria voltar a depender deles, porque meus pais são idosos e, eu não quero mesmo ser um peso para eles de nenhuma maneira, entendeu? Não, os alojamentos, assim, são maravilhosos, né? Eu que vinha de uma vivência de marinha, acostumado com banho a menos 30 graus Celsius, com 300 pessoas num cômodo, cheio de cama, para mim é um paraíso nesses apartamentos aqui, nem se compara com o que eu já estava acostumado. Eu gosto bastante do modo como os professores trabalham o conteúdo em sala de aula. Eu acho que eles sabem o momento certo de aprofundar, de qual assunto não é necessário tão aprofundamento.
eles direcionam bastante a gente, que é pra gente saber também distinguir aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental, daquilo que é um extra, para você às vezes conseguir garantir uma classificação melhor, entendeu? E eles sabem separar bem isso e orientar bem a gente para conseguir seguir o melhor caminho dentro da realidade de cada um, para conseguir fazer o melhor no concurso, que é o que importa de fato. Eu acho a plataforma em si uma coisa que facilita muito a vida. Você querer fazer questões de um assunto, é só você ir no banco filtrar e vai ter milhares para você fazer. Você pode filtrar por instituição, por assunto, por disciplina. É uma praticidade muito grande. E eu senti que, pô, esse estudo foi o diferencial que fez eu ser aprovado. Mas o Júnior sempre foi de caráter. O Júnior, desde criança, 5, 6 anos, o Júnior teve caráter. O caráter dele foi uma coisa fora do comum. Que eu fico feliz por ele, então eu tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho dele, que eu sempre falo isso para ele. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que não sofrem muito e nem gozam muito, que vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece nem vitória nem derrota. Não desiste dos sonhos de seus filhos. Não deixe, não apaguem, incentivem, porque não existe outro caminho. O caminho hoje em dia é o estudo. E sem estudo, nada a gente consegue nesse mundo aqui. Eu saí de um lugar extremamente simples para alcançar coisas muito grandes na minha vida, graças à minha perseverança, graças a não parar nunca. O sacrifício, ela é a dor com um propósito. E para você alcançar qualquer coisa, você tem que sacrificar. Fala pessoal, sou Adailton, fiz parte da turma E1 do Estratégia Militares. Agora eu estou aqui no Salão Negro do ITA, consegui realizar esse sonho, entrar em uma das instituições de ensino de engenharia mais prestigiadas do país e do mundo. E agora é a sua vez. Confie na coruja, confie no processo e vem seiteando. Te vejo no H8.